Olá pessoal, hoje nós vamos falar do regime tributário do lucro real. É um regime tributário do qual, a maioria das empresas, eu diria, fazem parte deste regime de tributação. Ou seja, ele é um regime que é aberto para várias empresas, seja ela ME, EPP, empresas de médio porte, empresas de grande porte. Então, ou seja, ele é um regime tributário que é aberto para várias empresas, para várias modalidades de empresa. Agora, esse enquadramento pelo Simples Nacional, ele é limitado às MEs, EPPs e ao MEI, que também nós não podemos deixar de falar. Pelo lucro presumido ou pelo lucro arbitrado, nós temos ali a ME e a EPP e empresas de médio porte. Ou seja, o quadro se torna um pouco limitado para os outros regimes tributários. Uma empresa calcula o seu lucro realizando a apuração do resultado do exercício, galera, o ARE, e elaborando a nossa DRE, ou demonstração do resultado do exercício, que também é crucial para o cálculo, do nosso ali imposto de renda e da CSLL. Como que é composta uma DRE? Primeiramente, nós temos ali a receita bruta menos as deduções igual a nossa receita líquida. Da receita líquida, a gente também tira o CMV, ou o custo de mercadoria vendida. Logo após, vamos chegar no lucro bruto. Depois do lucro bruto, vem as despesas com venda, como por exemplo, comissões. Aí após as despesas de venda, despesas administrativas, chegando no lucro antes do resultado financeiro. O que é isso? Que vai ser ali dedutível as despesas financeiras e receitas financeiras, chegando por final o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Agora, a base de cálculo para o Simples Nacional e o lucro presumido é a receita bruta para cálculo do imposto, mas para o lucro real é o lucro antes do IR e do CSLL. Existe essa grande diferença. Porém, precisamos nos atentar pela legislação. O que nós aprendemos lá na nossa Lei 6.404? Receitas menos despesa igual lucro, Lógico, todo mundo, Esse é o conceito primário. Porém, não é bem assim. A legislação brasileira, ela é muito clara e ela estabelece que algumas despesas realizadas pela empresa que impactam o lucro não podem ser abatidas como despesas para reduzir a base de cálculo do imposto de renda e do CSLL. Nem todas as despesas podem ser abatidas para esses fins. Alimentação de sócios, despesas com brindes, doações, despesas com depreciações não relacionadas com a atividade. Então, ou seja, existem algumas especificações, igual multas por infrações fiscais, deixar de entregar um expediente fiscal, doações, exceto aquelas que não são as autorizadas. Essas despesas, por exemplo, elas impactam o lucro da empresa, mas não podem ser deduzidas para a base de cálculo do imposto. Mas, por outro lado, existem receitas que são incluídas na DRE e no resultado da empresa que podem ser deduzidas do cálculo do lucro real. Olha que bacana! Os lucros e dividendos recebidos, reversão de provisões não dedutíveis, compensação de prejuízos fiscais de períodos de apurações anteriores, respeitando esses limites de 30% do lucro ajustado, conforme a nossa legislação. Essas receitas impactam o lucro da empresa, mas elas não podem ser consideradas na base de cálculo para o IR e o CSLL. Então, ou seja, precisamos fazer ali a soma, a adição e a subtração. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ter que somar de volta exatamente aquilo que pode ser dedutível e aquilo que a gente pode diminuir para chegar a uma base de cálculo menor para então apurar o nosso imposto. Vamos ter que subtrair do resultado aquelas receitas que não são consideradas e, somar as despesas que foram, subtraídas ali do lucro antes do IR e do CSLL. Como que a gente vai fazer isso? Acompanha lá. Vamos agora para o lucro ajustado. Então a gente pega o lucro contábil apurado na DRE, mais adições, ou seja, todas aquelas despesas que nós falamos ali atrás, menos as reduções, as receitas
que não são utilizadas para o cálculo desse imposto. Feito essa somatória e essa subtração, as despesas não consideradas temos que somar de novo as adições. E as receitas não tributáveis incluídas a gente diminui, subtrai. Exemplo. Suponhamos que nós temos uma indústria ali têxtil, né? E aí a DRE dessa indústria está sendo elaborada. Receita bruta, deduções, receita líquida, custo, lucro bruto, despesa de venda, até chegar no nosso resultado lucro antes do IR e do CSLL. Digamos que a receita bruta seja de 4 mil, deduções de 500 mil, mais a receita líquida 3 milhões e 500, o CMV 2 milhões e 850, lucro bruto 650 mil, despesas de vendas 170 mil, despesa administrativa 119, lucro antes do resultado financeiro 361, despesas financeiras 6 mil, receita financeira 19 mil. Lucro antes do IR e do CSLL, 374 mil. Acompanha aqui, galera. Detalhando as despesas e receitas. Precisamos saber o que está dentro de cada coisinha daquela ali, ó. Dentro de despesas de venda, comissão de venda, 50 mil. Propaganda, 100 mil. Despesas com brindes de canetas para chaveiros, ali, 20 mil. E agora nós vamos para as despesas administrativas. Salários em geral, 60 mil. Luz e água e telefone e internet, 10 mil. Gastos com recepção de diretores que vieram da Europa. Ei, atenção aqui, 30 mil. Depreciação de máquina, 12 mil. Manutenção do clube de campo da empresa, 7 mil. Agora nós precisamos entender o que nós vamos aproveitar ou não. Multas fiscais, 6 mil. Aproveita? Será? Vamos dar uma olhada. Receita financeira. O que eu tenho de receita financeira? Dividendos recebidos, 12 mil. Nós vamos lá. Reversão e provisão para perdas estimadas, 7 mil. E aí, agora a gente estabelece aquela fórmula que a gente criou para chegar no lucro ajustado, tá? Lucro ajustado vai ser o que ali, ó? O lucro contábil apurado na DRE, mais as adições das despesas que foi tirada, né, para fazer o cálculo, menos as reduções. Simples assim. Como que eu faço isso agora? Volto lá para minha DRE, apago lá o lucro ajustado e coloco o valor ali que realmente compõe o meu lucro na DRE, 334 mil. Quanto que é as minhas adições? Olha lá, ó. Alimentação de sócio não pode ser incluída na base de cálculo. Despesa com brindes também não. Olha lá, ó. Ou seja, a comissão, ok. A propaganda, ok. Agora, despesas com brinde, galera, não, isso não pode se incluir na base de cálculo para os impostos do regime do lucro real. Então, ou seja, vou pegar 20 mil e vou somar de volta. Salários, ok. Água, luz e internet, também ok, tem a ver com atividade. Gastos com recepção, claro que não, né, gente? Então a gente tem que somar de volta esses 30 mil reais. Depreciação, ok. Precisa da máquina para funcionar. Manutenção do clube de campo, claro que não. A gente também vai ter que somar de novo lá no nosso lucro do apurado da DRE para conseguir chegar no valor correto. Multas também eu tenho que somar. Total, 63 mil reais. Esse valor vai ser somado ali no lucro da DRE de volta. Ele entra. Agora, o que eu posso reduzir? As minhas receitas financeiras. Quais são elas, professor? Olha lá, ó. Lucros ou dividendos recebidos, né? A gente pode diminuir? Com certeza, vamos lá. Nós vamos colocar ali agora. Reduções. Retiradas do cálculo do IR. Dividendos eu tiro, 12 mil. Essa reversão, ok, também tiro 7 mil. Observem que nós precisamos agora, somamos as despesas que não entravam. Agora nós vamos pegar e vamos diminuir essas receitas, né, que comporam o lucro final ali, para então chegar no nosso lucro ajustado. O total do lucro ajustado
depois das somas que nós fizemos ali, 374 mil mais 63 mil menos 19 mil, 418 mil. Esse é o valor que nós vamos usar como base de cálculo. Agora, galera, período de apuração. Nesse caso, estamos utilizando o período normal, estipulado pela legislação e como visto nas aulas anteriores. O período pode ser anual ou trimestral. As apurações mensais, elas acontecem ali conforme, né, o calendário fiscal, como foi dito nas aulas anteriores. Agora, observem como que nós vamos ter que fazer esse cálculo. A empresa poderá optar pelo regime anual, que é o caso que nós estamos optando agora. Apesar da denominação de ser anual, a apuração e os recolhimentos deverão ser feitos mensais. Ué, professor? Exatamente. Porém, esse recolhimento mensal, ele é por estimativa. Caso ocorra ali um aumento ou uma diminuição ali no valor do imposto, no último mês é feito o acerto da diferença. Observe como que é feito ali o cronograma fiscal trimestral, 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 30 do 12. Essas são as datas para o recolhimento trimestral, baseado no lucro real. Anual, todo dia, né, ali, né, todo dia do final do mês que compõe ali a data para recolhimento ali, né, da estimativa anual. Esses recolhimentos de estimativas, eles são o quê? Com base no lucro presumido e no lucro real. Caso seja recolhido a mais ou a menos, no final do ano é feito o acerto, então, descontado ou cobrado a mais. Cálculo desse tributo agora do lucro real. Como que nós vamos fazer? Cálculo do imposto de renda conforme a fórmula. 15% do lucro. Vamos lá. 15% de 418 mil vai dar 62.700. Esses 10%, ele é o quê? Se ele exceder... Opa! Pera aí, professor. Please me help. Por que 12 vezes 20 mil? Lembra que na aula anterior, vamos relembrar. A fórmula para o cálculo do imposto de renda é 15% sobre o valor do lucro. E mais uma coisa, um adicional de 10% sobre o que exercer 20 mil ou 20 vezes a quantidade de meses apurado. Nossa, professor, complicou tudo. Pera lá, galera, vamos agora entender isso, como que funciona. Digamos que para cada mês, o lucro não poderá ultrapassar 20 mil, ok? Em 3 meses, ele não pode ultrapassar 60 mil. No ano, ele não pode ultrapassar 240, simples assim. Resumindo, 20 mil por mês. Nesse caso, o lucro ali foi de 418 mil por ano. Então, ou seja, ele excedeu. O excedente é o quê? 418 mil menos 240, 178 mil. Então, 10% de 178 mil é igual ao adicional de 17.800. Calculando o imposto, 80.500. Lembrando que eu calculo 15% do IR sobre o valor total. Agora, o cálculo da CSLL é mais simples ainda, 9% do lucro. 9% de 418 mil, 37.620. Fácil, né? Simples assim. Lembrando que estamos trabalhando no regime de tributação anual, né? Então agora nós já sabemos que esse lucro antes do imposto de renda não é exatamente o lucro que nós vamos deduzir, que nós vamos utilizar como base de cálculo. Precisamos fazer a diferenciação, né, dessa base, saber descontar as receitas e incluir deduzir as despesas que